Santana. Professor Rodrigo, boa noite. Queria que você falasse um pouco do desempenho da equipe, o que é que você achou hoje desse primeiro jogo, os dois tempos, foi algo que ficou dentro da expectativa que vocês criaram também com relação a essa primeira atuação aqui? Boa noite. Bom, boa noite, Rodrigo. Às vezes a gente, quando acaba tomando um gol do último minuto, podendo sair com a vitória aqui, a gente fica até com a cabeça um pouco quente, né? Mas tratando-se do jogo, tratando da atmosfera que foi criada pelo adversário também ter a necessidade do resultado, ser um jogo de 6 pontos, a gente sabia que ia ter uma dificuldade muito grande, né? É incontestável isso, vir aqui, encontrar também uma arbitragem onde, poxa, amarelou praticamente o nosso time e por diversas vezes a gente tinha algumas transições que a gente criava ali, eles paravam a jogada, até por trás, falta e não tomavam cartão amarelo. Né? Eu sei que o quanto é difícil jogar aqui. Né? Eu acho que a gente oscilou ali no primeiro tempo, no início bom, depois encaixou depois dos 15 minutos, depois acredito ali que entre os 25 e 35 a gente deu muita brecha ali no meio de campo, começamos a perder a segunda bola a todo instante, onde eu chamava ali para organizar, e a partir do momento dos 35 acho que a gente voltou a ter um pouco mais de controle do jogo, né? Entendendo a proposta do adversário. Conversamos, corrigimos, acredito que no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente teve um volume, pelo menos o volume de jogo, acredito que no início no primeiro tempo tivemos uma ou duas possibilidades de gol clara ali, né? Uma com o Martins, a outra com o próprio Leite, né? Que o Charles entrou ali, eu acho que estava faltando muita profundidade pelo lado direito. Foi no momento que o Whindersson, no momento que sentiu, a gente optou por um jogador de mais velocidade, porque eu precisava de profundidade tanto pela esquerda quanto pela direita. Nosso time estava muito previsível, trabalhando muito curto ali a bola, mas eu achei que a gente estava errando muito passe, né? Então a gente optou por ter um pouquinho mais de velocidade pelo lado. Eu acho que no segundo tempo voltamos muito melhor. Eu acho que a gente teve um volume, eu acho que o time deles desorganizou um pouquinho no momento, e a gente estava num momento muito bom, houve a pausa, né? No momento eu acho que estava amadurecendo o nosso gol, houve essa pausa, né? Isso não digo que esfriou o jogo, mas eles conseguiram organizar, voltar melhor e tiveram um pouquinho mais do controle do jogo. Foi quando a gente encaixou, fez as trocas, trouxemos mais 3 homens ali no meio de campo, trouxemos mais 2 descansados para frente, né? Que era o caso do Orlando e do Alisson, para soltar os alas, espetar os alas, e fizemos o gol. Até fizemos o gol. E, poxa, é um momento que faltou um pouquinho mais de experiência para segurar a bola, né? No momento que a gente passava do meio de campo e a gente desperdiçou com muitos erros de passe, onde teve uma mão ali na bola antes de sair no lateral, e no momento que o rapaz cobrou o lateral ali, a gente não cobriu bola e nesse cruzamento, infelizmente, para nos deixar muito triste, porque a nossa intenção era sair daqui com os 3 pontos, evidente, acabou com esse empate com um saborzinho de derrota, né, cara? Isso aí é muito triste, mas que sirva de lição para a gente trabalhar essa semana e mudar. Professor, a gente notou também a indignação dos jogadores, né, depois do gol tomado. E o que preocupa, assim, a imprensa, o torcedor também, porque esse é um cenário que se repete muito no ABC. Não sei se o senhor já tomou conhecimento, mas se a gente for fazer um paralelo, puxar os últimos 2 anos, são quase 25 jogos que o ABC toma gol no final, que geram empates com sabor de derrota ou as derrotas propriamente ditas, né? O senhor falou aí que faltou um pouco mais de atenção. Como fazer também, né, para que uma nova situação como essa, que também já aconteceu nessa própria Série C, né, no trabalho do Evaristo Pisa ainda, em outras situações também aconteceu isso, como fazer para que isso não acumule, né, essa carga emocional também, não prejudique para o jogo seguinte contra o Tombense e depois também as partidas que o ABC vai ter dentro de casa? Com certeza, Rodrigo. Falta um pouco de experiência nesses momentos. Eu acho que zona de risco, a gente precisa evitar qualquer tipo de cruzamento, e se porventura vier o cruzamento, a gente tem que estar bem posicionado, né, para cortar essa bola. A gente cortou as 3 bolas antes de acabar tomando o gol, só que o problema é que a gente não segurou a bola lá, né? A nossa intenção era segurar a bola para ganhar o jogo, né? Mas infelizmente aconteceu. Agora, dentro da semana, com a cabeça mais fria, rever o tape do jogo, analisar o que também produziu de bom, analisar o que erramos, né, e corrigir, procurar corrigir. Mas falha individual geralmente, acaba comprometendo todo um trabalho.
Então a gente precisa fazer com que eles entendam que está afunilando a competição, temos apenas 8 decisões, mas não adianta a gente pensar nos 8 últimos jogos se a gente não pensar sempre focar no próximo adversário e não cometer esse tipo de erro. Né? Se a gente colocou 2 jogadores mais técnicos no meio de campo para segurar a bola, para ter a posse de bola, é para a gente ganhar tempo com a bola. A nossa cera não é caindo, não é atrapalhando o jogo, o andamento do jogo, não. A nossa cera a gente ganha de 1 a 0, a gente tinha que segurar a bola, teria que ter mais posse de bola. Né? Eu acho que a gente precisa chamar um pouquinho mais a responsabilidade, entender que a situação é, vitória dentro de casa, fora de casa, maravilhoso, para dar confiança, para trabalhar a semana e ir mais forte para o próximo jogo. Né? Mas foi o que eu passei para eles, não podemos desanimar no momento, eu acho que a gente tem que reclamar, a gente tem que se cobrar e se cobrar muito, tá? Porque futebol custa muito caro e nós somos responsáveis, somos nós que estamos com a bola ali para resolver o problema, tá? E evitar esse tipo de imaturidade, tomar um gol faltando 20 segundos, cara, isso aí não pode acontecer de novo, não pode acontecer, é lamentável. Apesar de tudo, professor, no planejamento que você fez para esses 9 jogos, pontuar aqui um ponto que seja, tem valia também a essa altura do campeonato? Às vezes a gente olha para a tabela e se preocupa com o número de vitórias, né? A BC só tem uma e isso é critério de desempate. Mas dá para dizer que é um resultado aceitável do ponto de vista de tabela, não do contexto do jogo? Olha, pelas circunstâncias do gol a gente sai chateado, mas eu já vim aqui, fiz grande jogo e saí derrotado. É muito difícil jogar aqui. Existe, né, algumas coisas que acontecem aí que, você não joga apenas contra o adversário. É muito difícil jogar aqui, realmente. Tá? E acredito que se tivesse VAR na Série C, poderia mudar algumas coisas, né? Então, como não tem, fica muito difícil jogar aqui. Tem méritos, teve entrega, teve alteração de comando, tá? A equipe se comportou, procurou entregar o máximo possível. Só que tem coisa boa, acho que um ponto é valioso, o que a gente conversou no vestiário temos um ponto e não abrimos ponto desse um ponto. A gente veio aqui para buscar os outros 2. Se não buscar os outros 2, esse aqui é nosso, a gente não tem outro resultado, a gente não vai sair daqui com uma derrota. Faltou muito pouco, né? Faltou muito pouco. E a gente acredita que dentro da semana a gente consegue corrigir, recuperar esses atletas fisicamente. Teve muito atleta aí que se doou pra caramba, né? Foi injusto, o resultado acabou sendo injusto, né? Mas tem muita coisa aí que a gente tem que tirar de bom desse resultado. O professor, aí nas 2 das últimas alterações ali, né? Quando o Ítalo, acho até que ele chegou a solicitar, né? Tava bem cansado. Se imagina que às vezes você vai fazer a mudança e troca um centroavante pelo outro, né? Você acabou não fazendo isso. O Gênesis ficou no banco, depois até tomou o cartão vermelho ali, se não me engano. Explica um pouco dessa ideia também, né? O que você pensou ali para aquele momento? Olha, a gente voltou ali no finalzinho do jogo a perder um pouco o meio de campo, né? Então a nossa ideia foi o quê? Trazer mais um jogador para o meio de campo, né? Ou seja, no mínimo um ponto a gente leva, ganhar essa posse de bola, ganhar a segunda bola e espetar os alas, né? Uma vez que a gente está fazendo saída de 3, a nossa ideia é espetar os alas, trazer dois meias com um pouco mais de qualidade, que era o caso do Leite, o caso do próprio Rosa, né? E com essa saída do Carlos Eduardo, e posicionar 2 homens na frente do gol, que era o caso do Alisson e do Orlando. Né? Então o jogo estava controlado, porque a gente estava seguro. Eu falei, agora a gente mantém a posse de bola e vamos criar mais chances por ter qualidade, uma vez que a gente viu que o time deles estava um pouco cansado. Né? Acabou num contra-ataque gerando esse escanteio que fez o gol, só que nos faltou posse de bola mesmo tendo 3 homens mais técnicos ali no meio de campo. O próprio Carlos, o próprio Leite, o próprio Rosa. Eles que tinham que estar segurando um pouquinho mais a bola e os alas fazendo ultrapassagem. Só para finalizar, professor, essa questão da formatação tática hoje, nessa saída com 3, é algo que você pretende dar continuidade? Você, às vezes, também adapta o modelo que você vai utilizar na partida à característica do adversário? Como é que o professor Rodrigo gosta de fazer isso? Eu procuro me enquadrar com as peças que a gente tem no tabuleiro, né? Então a gente está analisando, está conhecendo o elenco, está vendo a característica, está vendo quem está no seu melhor momento, tanto físico quanto mental, porque é difícil
quando o jogador chega e às vezes não está pronto para receber uma pressão tão grande, né? E a gente entender também o momento do jogador, se ele está com essa certeza, né, para estar em campo, para estar competindo, para estar indo para um, tá tentando a jogada, batendo de fora da área. A gente precisa entender e conhecer o jogador sob pressão. Hoje foi de grande avalia eu analisar o elenco, né, aqui perto. Dentro da semana vou avaliar os atletas que não foram relacionados ou que não teve a oportunidade de entrar, né, para ver a melhor formação que eu vou poder, a melhor plataforma de jogo que a gente vai conseguir jogar, onde eles se sintam seguros e consigam produzir um pouco mais de criação, de finalização, de perigo de gol, onde a gente consiga arrancar e extrair o melhor de cada um. Obrigado, professor. Bom retorno. Boa ida, na verdade, para Natal, né? Você veio direto para cá. Deixa eu só lembrar, né? O Tostão fez um grande trabalho, né, dentro da semana, juntamente com a comissão técnica. Né? Tem que parabenizar, não é fácil também assumir dentro dessa semana. Fez um trabalho legal, onde a rapaziada se comportou bem, teve algumas alterações, onde todos também respeitou. E eu só tenho a agradecer a forma que eu fui recebido aqui dentro. Continuo confiando que a gente vai brigar para chegar nesse G8. Não importa a rodada, nem que tenha que entrar na última, mas se a gente entrar tem que ficar. Tá? Então a gente sabe que a torcida vai vir com a gente em peso, a gente vai se tornar cada vez mais forte, tanto dentro quanto fora de casa, e ganhar o respeito e a confiança de todos os jogadores aos poucos e procurar voltar a dar alegria para os torcedores, né? Isso que a gente tem que deixar. Hoje eu estou fazendo 17 anos de casamento, poderia dar essa vitória para minha esposa Gabriela, infelizmente não veio, mas ela sabe que eu não estou deixando minha família longe para ser mais um ou para sobreviver apenas na metade da tabela aqui na Série C. Eu tenho que vir aqui, tenho que fazer a diferença, honrar a confiança que a diretoria teve na gente e tentar arrancar o melhor dos atletas aí para a gente voltar a sorrir, dar alegria, vencer, que o futebol só é bom assim. O futebol só é bom ganhando. E a gente precisa voltar ao caminho das vitórias. Obrigado, professor. Parabéns pela data aí. É isso, Marcos. Técnico Rodrigo Santana.